Sejam bem-vindos, né? Mais um episódio do podcast Agora Engenheiro. Hoje um podcast especial. A gente até mudou um pouco a programação para a gente poder para o episódio 23, sair no dia 23 de junho, né? Dia Internacional da Mulher na Engenharia. E a gente não poderia, ser diferente, receber duas engenheiras, duas profissionais que estão aí no mercado e que se destacam tanto como professoras, como engenheiras civis no mercado, principalmente na área de projetos, estruturas, né? Então, é uma honra a gente fazer esse podcast hoje, né, Plínio? Batendo Mais um, né? aí sobre a presença, né, da mulher na engenharia, que hoje eu acho que, não, na verdade, a gente precisa até quebrar um pouco esses paradigmas, né? Eu acho que a gente hoje reverencia, né, a presença, né, em homenagem a esse dia, mas cada dia mais a gente está com a presença feminina e mais forte. E é um prazer, principalmente nos primeiros dias de aula, quando os meninos perguntam lá para a gente, professor, mas como que é? Tem preconceito? Não tem? Como que é engenharia? A gente vai sofrer, não vai? E é um prazer a gente falar hoje em dia que, assim, isso não existe mais. E se existir, você consegue contornar com grande facilidade e dar a volta por cima e sair por cima da situação ainda. Mas para a gente começar, Plínio, mais uma vez, companheiro, bom dia. Bom dia. Pois é, vamos. A gente modificou aí um pouquinho para bater aí esse episódio no dia 23, que dia 23 de junho passa um branco para muita gente, né? 23 de junho é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. E tá no sistema Confea-CREA essa data aí. Então vamos bater o papo aqui com as duas engenheiras que motivam muitas meninas aí, né? Cada dia mais a participação das mulheres na engenharia, que a gente sabe que faz muito serviço, muito melhor que muito marmanjo aí, né? Para a gente começar, então, eu queria apresentar, né, as nossas convidadas de hoje, a Amanda Albernaz, né, engenheira civil, recém-titulada como mestre em desenvolvimento e planejamento territorial, né? Parabéns, Amanda, oficialmente aqui, parabéns por terminar, né, mais essa etapa da sua vida aí. Amanda, seja bem-vinda ao podcast, né? Como que você está vendo aí esse primeiro momento aí do mercado? O que você traz aí para a gente começar esse bate-papo? Bom dia, Rafael. Bom dia, Plínio, Vanessa. Bom, o mercado, principalmente a pandemia, eu vi uma melhora muito grande, uma procura grande por projetos, sabe? Tinha dado uma estagnada por um tempo, e durante a pandemia teve um aumento. Agora, início desse ano deu uma caída, assim, referente, né, aos anos anteriores, mas tá bom, tá ruim não posso reclamar não. Vanessa Godoy, né? Vanessa, professora também, engenheira civil, mestre também, em geotecnia, se eu não me engano, né, Vanessa? Estrutura. Estruturas, desculpa. Professora também, né? Colega de trabalho. Como que você está vendo aí esse começo de ano, 6 meses agora que a gente já se passou, o mercado, a engenharia, a presença da mulher, como é que você está vendo isso no mercado hoje? Então, eu terminei o mestrado, comecei a dar aula, emendei, né? O mestrado, faculdade, aula, docência, e aí comecei a fazer poucos projetos, né? Porque eu ocupei minha carga horária toda com a sala de aula, e aí os projetos foram aparecendo. No meio do ano passado, eu tive que escolher entre continuar na faculdade, que a faculdade que eu trabalhava, ela exigia carga horária alta, né? Eu não podia trabalhar com a carga horária mínima, e trabalhar com projeto. Então, eu tive que tomar essa decisão. Eu escolhi trabalhar com projeto, que eu poderia trabalhar em casa, ficar com a minha filha e tudo mais. Então, né, fui para a área de projetos. Ano passado, trabalhei demais, trabalhei muito nesses 6 meses finais, né? Aí, no começo desse ano, até o carnaval, deu uma paradinha, né? Até o carnaval ali. Depois do carnaval, nossa, não parei um dia, trabalhando de domingo a domingo, graças a Deus, nem um dia parado. Então, aquela piadinha, né, que o Brasil só começa depois do carnaval, só começa a se mexer, é comigo realidade. Comigo esse ano foi.
Comigo esse ano foi. Eu tinha um projeto de janeiro até o carnaval. Um. Depois do carnaval, é sempre a agenda de 2 meses. Tipo assim, hoje eu tenho agenda só para agosto. Então, é sempre assim. Graças a Deus, muito lotada, sempre precisando aí. Porque eu trabalho, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico e um auxiliar, né? Engenheiro civil. Então, ou 2 auxiliares de engenheiros civis, né? Então, no máximo, eu não consigo ampliar a equipe, porque senão eu não consigo, eu perco o tato, né? Eu perco a organização, né? Eu não consigo acompanhar, não consigo gerenciar. Então, somos uma equipe pequena, né? Até mesmo porque para a gente manter o preço baixo e a qualidade do serviço. O meu objetivo não é ser um escritório gigante e ganhar rios de dinheiro. Meu objetivo é manter o preço, qualidade de vida, né? Um bom trabalho. É isso que eu desejo, né? Então, assim, mantendo esse padrão, a gente está sempre cheio de serviço. Sempre. Ótimo. Então, pessoal, hoje, né, a gente, uma pequena apresentação aí, cada um contando um pouquinho de como é que está vivendo aí o mercado atualmente, mas hoje um podcast especial, né, dia 23 de junho, Dia Internacional da Mulher, e com a participação da Amanda e da Vanessa aqui com a gente no podcast Agora Engenheiro. E você, né, que está aí e ainda não está seguindo a gente no podcast, seja muito bem-vindo, dê like, ative as notificações, siga o nosso canal, siga os nossos perfis aí nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai abrir para os meninos fazer aquele merchan também, né, dos escritórios, de tudo, como que a gente trabalha. Mas sejam bem-vindos e eu tenho certeza que você não deu like, dê like aí para a gente poder, né, entregar para mais pessoas e outras tantas aí para a gente democratizar um pouco do conhecimento e desse momento que a engenharia está em constante crescimento aí atualmente, né, perante ao mercado como um todo. Mas para começar, Plínio, o que a gente vai tocar aí? Vamos começar da vida acadêmica, né? Será que elas sofreram na academia? Será que lá na graduação teve preconceito, teve professor que fez piadinha? Como que foi essa vida aí? Porque vocês É pegaram só, um momento diferente, né? Hoje a gente, como diz, a gente melhorou muito com relação a isso, né? Hoje tem muita coisa que não é aceito, mas a gente, por exemplo, eu peguei momentos de professores que eram extremamente machistas e falavam as coisas abertamente em sala e aquilo ali ninguém levantava a voz contra, né? Era muito ruim isso. na nossa época de graduação, né, Rafael? Se a gente pensar, a minha graduação aconteceu ali entre 2003, entre 2009 e 2013. Já tinham naquela época, 2009, até que um percentual de mulheres mais elevado do que as turmas anteriores. A minha turma mesmo de 2009 já entraram ali. Isso elevado, né, para engenharia, mais em torno de 30, 25, 30% da turma eram mulheres. Mas a gente via nas turmas anteriores, de 40 alunos, tinha 2, 3 mulheres, né? Então, assim, já tem algum tempo que isso vem mudando bastante. E só uma curiosidade, que no Censo de Educação Superior, em 2016, tinham 291.463 mulheres fazendo graduação em engenharia, em 2016, que correspondia a 28%, mais ou menos, do total ali de estudantes de engenharia. Então, em 2016, tinham em torno de 28%. E tem crescido aí pelo menos em torno de 10% ao ano. Então, a gente já vê que já está bem parelho. Hoje a gente não vê tanta diferença, né? Mas antigamente, realmente, a gente pegou essa mudança. Não sei se foi bem naquele boom da engenharia, né? Que aí todas as mulheres vieram também para o curso. Mas, com certeza, assim, eu também peguei alguns professores, né? Aquele sistema ainda bem machista, bem que para homem escutar era meio que normal, né? Mas é bom escutar das mulheres também como é que eram naquelas épocas, porque quando a gente não tá na pele, a gente não sabe não sabe comentar muito, né? Então, é claro que tem muitas coisas que passavam despercebidas pela gente, mas que com certeza elas ali
tiveram uma percepção diferente. No meu caso, só para colocar, eu tive aí cerca de... Eu vou falar que o meu era até mais, porque ainda era quase meia a meia, uns 40% de mulher na sala. E normalmente a gente reprovava nas matérias e as meninas passavam, que elas eram empenhadas e a gente ia ficando. Então, os meninos iam ficando para trás. Então, assim, no final deu uma porcentagem muito grande. E as pessoas se destacavam aí bastante com relação a isso. Mas, Vanessa, como é que foi aí seu período de graduação? Como que foi esse momento para você? Bom, quando eu fiz faculdade lá em 2008, éramos 4 mulheres. Então, assim, no primeiro período era até, assim, minha visão com os colegas, né? Era até bonitinho. Os meninos tomavam muito cuidado com a gente, né? Ah, coitada das meninas. Ah, pega a mochila da Vanessa. Olá, é pequenininha, não dá conta de carregar. Então, assim, eles tinham esse cuidado. Quando foi lá quarto, quinto período, topografia ali, aí os meninos já falavam assim, Vanessa, vai lá buscar a estação total. Não, aquele trem é muito pesado. Não, direitos iguais, pode ir lá, direitos iguais. Busca lá para nós. Então, assim, no decorrer dos anos, a gente já foi meio que igualando, sabe? Não teve muito isso, não. Na formatura, mas eu nunca me senti desrespeitada, no sentido assim, a Vanessa, pelos meus colegas, a Vanessa não é capaz de fazer um projeto por ela ser mulher. Isso nunca aconteceu. Não, Nunca. mas aí você deu ênfase, por exemplo, nos colegas, mas os professores, você sentiu alguma coisa? Olha, Não às com vezes um os preconceito professores, muito claro, né? com os professores também, eu nunca senti, porque eu sempre fui uma aluna assim, sabe aquela aluna pentelha? Aquela aluna, sabe aquela aluna que fazia tudo, que ficava da cola do professor, que eu era essa aluna, sabe? Então, assim, eu sempre tirava notas excelentes, eu estava lá na frente, eu estava atrás do professor, eu era iniciação científica, eu era monitora, então eu era aquela aluna bem pentelha. Então, eu nunca tive, pelo contrário, sabe? Eu era assim, ai, olha aí a tarefa da Vanessa, vê se ela conseguiu. Então, eu tive essa situação. Mas eu vivi essa semana, inclusive, uma situação muito constrangedora de assim, eu não teve evidência que era porque eu sou mulher, mas eu tenho certeza que se eu fosse homem, eu tinha sido escutada. Eu entreguei um projeto e falei no projeto. Essa casa precisa de aterramento, esse lote precisa ser aterrado antes de fazer o radier, né? Antes de fazer a fundação. Aí eles ficaram quietos, contrataram a empreiteira, uma construtora, para fazer, e o mestre de obra da construtora falou: não precisa fazer. A gente faz um arrimo aqui, faz um aterramento dentro do arrimo, nananã, você vai economizar o valor do acerto de terreno. Eles não respeitaram o meu projeto e seguiram o mestre de obra. Moral da história. Moral da história é que o arrimo não deu certo, tiveram que desmanchar o arrimo e perderam toda a furação da fundação. Hoje, eles estão fazendo o aterro do terreno para depois fazer a furação toda de novo. Então, assim, perderam tempo, perderam dinheiro, porque não me escutaram. Não respeitaram a minha orientação. Então, é uma situação que eu vivi essa semana. Estava no projeto, estava tudo escrito, eu orientei, eu indiquei o problema, falei e não me escutaram. Então, assim, nesses momentos, sabe, Rafael, que eu paro e penso, se eu fosse homem, será que ele tinha me escutado? Se eu tivesse uma voz mais forte, tivesse imposto, assim, falava, faça, será que ele tinha me ouvido? Então, é nessas situações aí que a gente questiona a mulher no mercado de trabalho. Eu nunca trabalhei com obra,
né? Então, eu acho que a engenheira que trabalhou com obra, ela poderia, sim, se posicionar melhor. Porque em obra, essas situações são muito mais recorrentes. Ó, eu te dei um exemplo de projeto que eles não obedeceram o projeto e tomaram na tarraqueta, né? Então, assim, uma situação. Então, com projeto é mais difícil de acontecer, né? Agora, eu imagino que em obra aconteça muito. Agora, como docente, como aluna, eu sempre fui respeitada. Eu nunca tive problema assim, ai, ela é mulher, ela não tem. Mas eu entendo por quê? Porque como aluna, como docente, eles não me veem como engenheira, né? Eles me veem como professora, que é uma profissão feminina, né? Como na sala de aula, o aluno, quando olha, ele não me chama de, ô, engenheira, vem cá olhar meu caderno. Não, ele fala, professora, vem cá. Então, quando eles me chamam de professora, eles estão me chamando com uma profissão feminina. Então, eles não associam isso. Mesmo eles sabendo que eu sou engenheira, eles não estão, num primeiro momento, me associando à engenheira. Então, eu acho que é por isso que o preconceito de gênero dentro da sala de aula é bem menor do que do que do que no campo. Mas, já que eu falo muito, né? Mas acontece, eu já vi colegas passando por isso, que também eu acho super desrespeitoso, os alunos com as professoras, né? Professora solteira, por exemplo, professora mais velha que é solteira, ela sofre preconceito de gênero que o homem não sofre. Quem nunca ouviu uma professora solteira que chega na sala de mau humor falar, viu? Porque não é casada. Eu acho extremamente desrespeitoso. E é uma situação de gênero. Quem que vira para um homem e fala, quando ele chega de mau humor na sala de aula, um professor homem que chega de mau humor na sala de aula e fala, aí, ó, se fosse casado, não tava nesse mau humor. Eu nunca ouvi. Agora, as mulheres, elas passam por isso. Então, assim, são situações que eu acho que precisam ser mudadas dentro da profissão, sabe? Profissão como professora, profissão como engenheira. E é isso, falei demais. Não, tranquilo. E você, Amanda, como é que foi aí na sua graduação? Teve algum ponto mais crítico, alguma coisa assim que nossa, te deixou magoada lá e até hoje você lembra e fala assim, nossa, eu não vou deixar isso repetir hoje em sala, vou orientar minhas alunas para evitar alguma coisa assim que te marcou, que foi negativo, vamos falar assim? Bom, comigo mesma não aconteceu, sabe? Assim, diretamente. Mas professor que faz piadinha, essas coisas, sempre tem alguma coisa, né? Eu tive um professor, era matéria de, acho que era desenho técnico. Aí a minha matéria de desenho técnico eram 3 professores. Era um homem e 2 mulheres. Ele era engenheiro, tinha uma engenheira e uma arquiteta. E às vezes ele começava a falar umas coisas assim sem noção, sabe? Aí começava a criticar as professoras, então assim, querendo se sobressair, falava algo do tipo assim, ah, mas é porque é mulher, né? Só porque é mulher, não sei o que, mulher é isso, mulher é aquilo. Então, assim, de uma forma geral, é desconfortável, não é legal. Então, tem alguns comentáriozinhos que às vezes passa despercebido por muitas pessoas, que por nós mulheres não passa. Agora, a questão, por exemplo, assim, assédio também na sala de aula, né, de professor com aluno, alunas, né, sempre existiu, que é uma situação, às vezes, extremamente desconfortável, mas, como eu disse, diretamente a mim nunca aconteceu nada. Na sala de aula, também me dedicava muito, né, durante a minha graduação, então eu sempre fui monitora, professora particular, então esse desmérito, né, esse desacreditar, eu acho que nunca aconteceu.
Eu tinha muito medo de ir para a obra, porque eu sempre escutava assim, a mulher quando chega na obra não é respeitada, é, tem casos de a gente falar e ninguém escutar. Só que eu acho que quando eu fui para a obra, né, eu fui indo durante o meu estágio, a engenheira, ela era muito forte, vou dizer assim. Então eu aprendi muita coisa com ela. Onde ela chegava, ela ia falando, ia fazendo, aí eu ficava só reparando, né, como ela fazia as coisas. Então ela não deixava, até mesmo no tom de voz dela, ela não falava sem segurança. Então, ela já chegava falando com segurança, se colocando ali na posição dela de engenheira e ia. E aí eu acho que eu aprendi muito isso com ela. Então, ela chegava e aí eu reparava nela e fazia meio que igual. Foi um exemplo muito grande para mim. Então, assim, na obra eu não tive muito problema, sabe? Lógico, algumas piadinhas, às vezes eu escutava, assim, não falava diretamente, mas às vezes eu estava passando, eu escutava algumas coisas, mas são coisas que se eu pegasse para discutir era pior, que aí, né, no caso, eu poderia até perder o respeito que eles tinham de não falar na minha frente. Então, assim, diretamente também, eu acho que eu não tive, eu posso falar, né, no geral, que eu não tive nenhum problema. Sala de aula, eu já tive, assim, problemas do tipo, às vezes a gente fala alguma coisa e aí aquele aluno que ele já tem vivência de obra, que ele acha que ele é engenheiro, aí ele acha que ele sabe mais, né, que o que ele faz que é o certo. E aí entra em algumas discussões que eu acredito que se fosse um professor homem falando, talvez seria diferente, né, mas também eu não posso dar tanta certeza. Mas, assim, mulher, no geral, no dia a dia, a mulher, ela tem algumas coisinhas que incomodam, porque a mulher, no geral, ela sofre uma questão de sexualização muito grande. Então, sempre tem alguma coisinha que vai incomodar, sempre tem alguma coisinha que não é legal. Mas a gente já melhorou um pouco, ainda tem muita coisa para melhorar, alguns comentáriozinhos, umas brincadeirazinhas que não são engraçadas, que precisam acabar, sabe? Que precisa parar com isso. Mas, no geral, eu acho que já melhorou bastante. É bom relevar aí, Rafael, o que a Amanda falou sobre a segurança, né? Porque a mulher já tem essa barreira inicial. E se chega insegura numa obra, aí que aumenta mais ainda vamos dizer, essa folga, né, dos profissionais lá da obra. Então, é uma soft skill que serve para todo mundo, que é a questão da segurança ali, mas a mulher, ela tem que ser mais segura ainda do que um homem, né? Vamos colocar assim, se um estagiário, um homem, entrar na obra inseguro, o pessoal vai fazer piadinha. Mas se a mulher entrar na obra insegura, além da piadinha normal, ainda vem essa piadinha de gênero, né? Então, essa questão da segurança no falar, no agir. É por isso que muita mulher de obra, o pessoal fala, não, aquela ali é bruta, aquela ali você nem fala, né? Vai criando essa casca grossa mesmo na obra, que serve como uma barreira natural. E aí, eu tenho muitas amigas engenheiras que você olha para ela ali e fala, não, essa aí é de obra, porque tem aquela, né, aquela, até a entonação de voz dela muda, muito segura ali ao falar, então você já bate o olho e fala, não, essa aí dá certo para obra, porque não alisa macho, não. Nesse tom mesmo que o pessoal fala, essa aí não alisa, não, essa aí o pessoal respeita mesmo. Então, a parte da segurança é uma parte que serve para as duas, mas a mulher, ela tem que ter isso mais forte ainda na cabeça para vencer essa barreirinha que tem a mais. É triste, né, gente? Eu acho triste uma mulher ter que se impor dessa maneira para ser ouvida. É bem estranho, Ela né? tem que vestir um personagem, porque não é da natureza feminina ser grossa. Eu conheci uma engenheira que ela falava muito palavrão, que ela precisava falar alto, sabe? Ela precisava ter uma postura masculina. E ela não era nada masculina, ela era super delicada, super, sabe, com a voz
calma, tranquila, serena. Então, ela tinha que vestir um personagem para poder trabalhar. Eu acho isso muito desagradável. E isso acontece naturalmente, né? Ela sabe que se ela não vestir aquele personagem, ela não é Ela não vai ouvida, ser ela não é ouvida. respeitada, não. Exatamente. Isso é E um aí, direito da mulher, a gente tem que ser ouvida, né? e aí De a gente qualquer volta para jeito. aquele ponto, né? Que, assim, realmente o pessoal não respeita tanto as mulheres. A mulher tem que se Exatamente. transformar quase que num homem para ser ouvida. É nosso Esse- direito ser ouvida. Na verdade, se a gente for pegar, né, a gente chega numa base que, por exemplo, todo mundo que chega na obra recém-formado já tem aquela dor, né? Homem e mulher já fica naquela insegurança. Aí chega na obra, tem aquela assim, você acabou de sair das fraldas, você já quer mandar em mim, independente se é homem ou mulher. E a mulher ainda tem essa barreira a mais que ela tem que vencer. Mas, assim, um dos grandes exemplos que eu tive como profissional que, na época que eu fazia estágio, foi uma engenheira que ela, assim, ela não nem se impunha, Plínio, com relação à entonação, ao posicionamento, assim, de mudar, que parece que era um personagem. Mas ela tinha uma segurança na tomada de decisão e na organização que ela colocava no canteiro, que ela parece que vencia o preconceito ali, o machismo enraizado que tem dentro da construção civil, num diferencial que era assim, eu tenho todo o papel de gestão do processo e eu organizo a minha obra do jeito que eu sou necessário, extremamente necessário, tudo passa por mim, então ela concentrava as coisas assim, e tinha uma dinâmica de trabalho que era incrível. Então, assim, independente de ser homem ou mulher, ela se impunha com a qualidade dela. Então, a qualidade profissional dela era é, estupenda, assim, ela era muito boa profissional. E aí ela colocava na tomada de decisão, na relação com a gente, com os estagiários ali, eram 3 estagiários na época, ela se colocava, não, vamos fazer, vamos colocar, vamos, sabe? Ela tomava as decisões ali no canteiro de obra que, assim, poucos homens poderiam fazer igual ela faz, porque era uma segurança e era um conhecimento tão grande que ela vencia na qualidade que ela era, sabe? E assim, foi uma pessoa que foi marcante. E ela estava numa fase de vida com um neném recém-nascido, e mesmo assim ela ia, estava lá na obra, saía, amamentava, voltava, e sim, ela era, assim, eu sempre lembro dela com um olhar muito positivo. Foi uma pessoa que me ensinou muito, sabe? Ainda mais na época Papel que de líder mesmo. rolava, né? Oi, Era Plínio? um papel de líder mesmo. Realmente. Ela A tinha uma minha, liderança muito forte. na época do meu estágio também, a engenheira que me contratou, né, ela contratava muita mulher. Então, durante o tempo que eu estive lá, que tiveram mais contratações, foram só mulheres. E assim, ela, é igual você falou, ela era uma líder mesmo, sabe? E ela o tempo inteiro falava pra gente, falava assim, que motivava muita gente, que a gente era capaz, sim, que a gente podia chegar assim onde a gente quisesse. Então, ela dava segurança pra gente, deixava a gente comandar as coisas. Eu lembro muito bem, quando eu entrei, eu estava acho que no terceiro, quarto período ainda da faculdade, não tinha visto nada de engenharia em si, né? Ela chegou e falou assim, Amanda, é para você calcular o volume aqui desse tubulão. Eu não sabia nem o que era tubulão ainda. Você vai calcular e vai pedir o concreto, assim, assim, assim. Eu olhei para a cara dela assim, né? Ela falou assim: você não sabe, né, o que eu estou falando? Eu falei: não. Aí ela falou assim: então agora você vai sentar e pesquisar. Agora você vai estudar e vai aprender o que eu estou falando. Aí eu fiquei assim, ela falou assim, o quê, você não dá conta? Eu falei, dou conta. E aí eu fui, né, fui atrás do pessoal que eu sabia, que já tinha vivência de obra, dos meus colegas, e fui pedir ajuda. Fui para a internet, pesquisei, aprendi, aí no outro dia ela chegou e falou assim, e aí, deu conta? Falei, tá aqui. Aí entreguei para ela pegou, ela já tinha feito, sabe? Ela pegou o meu, comparou com o dela, não, tá certo, pode pedir. Aí eu falei, ué, mas você fez? Aí ela fez. Era só para te mostrar que você é capaz, que tudo que você quiser fazer, você vai atrás e você vai conseguir. Nossa, a partir daquele dia, assim, eu sempre quando aparece alguma coisa, até hoje eu lembro dela falando, né? Você não vai dar conta? Aí eu penso, vou dar conta. E aí eu vou. Então, assim, ela foi um exemplo muito grande para mim. E eu sempre falo dela, assim, com muita admiração mesmo, porque
Foi ela que me mostrou basicamente o que era engenharia ali no início. Ela foi, nossa, tenho muito agradecimento por ela. Não, e é muito bacana, né? E hoje, por exemplo, eu fiz uma visita técnica com os alunos semana passada, e foi até um ex-companheiro do Plínio, que é o gestor lá, o diretor da empresa, né? E aí nessa visita foi muito legal porque eram dois, assim, a parte de engenharia, né? Tinha um engenheiro, uma engenheira, que era a líder do processo, que era a gestora principal da obra. Aí tinha uma recém-formada que estava lá junto com a gente, que era assistente de engenharia, que era ex-aluna nossa. Aí tinha uma estagiária que largou tudo, tipo, ela morava em outra cidade, fazia faculdade em outra cidade e veio para outra cidade estudar, fazer estágio, né? E técnica de segurança, mulher, o pessoal da obra, tinha muitas mulheres trabalhando na parte de acabamento. Então, assim, cada vez mais a gente vê essa presença, seja na parte administrativa, seja no próprio canteiro de obra, né? Hoje, quantas mulheres estão ocupando aí vaga de pedreiro, né? De, principalmente acabamento, de cuidado, de limpeza, de organização, de qualidade mesmo de execução de serviço, que antes era um trabalho extremamente machista, né? Que é material pesado e tal. Gente, a gente vê hoje cada vez mais o pessoal ocupando espaço e ocupando com tanta força que, assim, não tem mais aquele trem, assim, de, não é o perfil, não se adequa. Tanto que teve um fato muito triste, né? Não vou citar os nomes, mas eu não sei se eu comentei com você, Amanda. Foi uma grande uma empresa, né? Que é liderada por uma arquiteta que anunciou que queria uma seleção, uma vaga de estágio. E aí eu anunciei essa vaga de estágio. E aí eu depois saí brigando com os meninos, né? Ninguém mandou o currículo e tal, que eles precisavam de um certo intervalo lá. Aí uma das meninas me mandou, que até ela assumiu essa vaga aqui em Caldas Novas, né, de estágio. Ela mandou assim, não, professor, mas eu mandei, só não me responderam. Falei, não, então liga, corre atrás. Então falando que ninguém mandou, o seu perfil encaixa. Aí ela ligou, não, é porque eles estão procurando somente homens. E aí, cara, eu falei assim, ó, na hora eu até falei assim com alguns colegas, falei, cara, um tapa na cara, uma empresa liderada para figura maior, que é uma arquiteta poderosa, empoderada, que, tipo assim, é a pessoa na cidade ali, na área de construção, é muito maior que a maioria dos engenheiros, das construtoras da cidade, é a figura de liderança, e aí contratando e só querendo um homem, porque não sei se era porque era frente de obra, foi, sabe? Não tem justificativa cabível para falar uma coisa dessa. Hoje não existe isso, não tem. Foi um tapa na cara tão grande, eu acho que eu fiquei assim, o dia inteiro indignado da menina falar isso. Falei, não, então. E aí foi que a gente movimentou, não, ou seja, procurou tal lugar e tal. E hoje a menina está aqui em Caldas, está estagiando, está entregando apartamento, fazendo as coisas, sobressaindo. Acho que mudou a vida dela. E às vezes, assim, Eu, foi um tapa na cara, acho que de todo mundo ali. Eu faço questão de falar, assim, não vou citar os nomes, mas faço questão de falar que é algo, cara, 2022, não tem mais espaço para um tipo de coisa dessa, de separar, porque não é um perfil, porque não vai dar conta. Cara, a gente tem tantos exemplos na faculdade que se destacaram, que eram meninos. Provavelmente as melhores estagiárias que a gente teve, que foi ligado ao canteiro de obra, foram mulheres. Foram as que mais se destacaram, né? Mas, desculpa. Pode falar, mas. Mas tem muitas vagas só exclusivas para homem na engenharia civil. Infraestrutura, infraestrutura é exclusiva só para homem, trabalhar no trecho, né? Em estradas, em pontes, em trilhos. Você pode ver, todas as vagas são exclusivas para homens. Por quê? Para eles não precisarem fazer alojamentos exclusivos para mulheres. Eles fazem só alojamento para homens. Então, eu trabalhei na empresa e eles falavam isso. Eles falavam, isso, a gente não contrata engenheira de projeto, gestão de projeto. Aí, por quê? É porque se a gente contrata uma mulher para gerir um projeto, a gente precisa fazer todo um sistema de alojamento exclusivo para ela. Então, o custo é muito maior. Então, a gente só contrata homem. Então, a vaga é exclusiva para homem. Na agrícola, também,
tem muitas vagas exclusivas para homem. Muitas. Quando foi o último ano da faculdade que a gente foi buscar estágio, todos os meninos tinham estágio, menos as meninas. Porque a maioria dos estágios era para atender fazendas e todas as vagas eram para homens, porque tinha o risco, né, de mulheres pegar a estrada e ter que dormir em fazenda, e dormir em fazenda, alojamento feminino e tal. Então, tem muitas vagas hoje que são ainda exclusivas para homens. Sem contar que eles ainda têm aquele negócio assim, se a gente colocar uma mulher lá, aí vem aquela história de assédio, vem aquilo, a mimimi, né, que falam, que, mas mulher não quer escutar nenhuma piadinha. Não, gente, eu tô lá para trabalhar, não tô lá para escutar nenhuma piadinha, sabe? Então, assim, é vergonhoso saber que as mulheres às vezes perdem grandes oportunidades por serem mulheres, porque tem medo de os homens não respeitar uma mulher que vai para a obra, né? Então, a gente percebe que as pessoas elas não querem, muitas vezes, romper com esses paradigmas. Eles querem mascarar. Então, se a gente não coloca uma mulher lá, não vai ter esse problema, então esse problema não existe. Né? E aí é vergonhoso. Não, são exemplos igual esse. Eu fiquei indignado o dia inteiro. E eu já passei por um canteiro de obras que a gente teve um problema com o Ministério do Trabalho e a gente teve toda uma adequação para receber as mulheres, né? Não era a situação ideal, mas a gente adequou o canteiro. E assim, no fritar dos ovos, ó, gente, eu acho que não fica tão caro assim. Na verdade, são aquelas coisas enraizadas que vai aumentar o custo, mas no fritar ali, no finalzinho mesmo, o custo mesmo não aumenta quase nada. E na verdade, bom, sendo bem sincero, a gente acaba tendo um retorno muito melhor e muito maior, às vezes, com a mulher, que é muito mais empenhada em fazer seu papel, desenvolver o seu trabalho, do que o homem, né? Isso daí eu já cansei de ver em várias situações que a gente tem um destaque muito melhor, porque ela tem uma concentração maior, ela consegue ter um desempenho melhor, ela consegue separar algumas coisas, ela faz trabalhos fora ali do local, da hora de trabalho, com muito maior prazer em fazer para desempenhar aquela função da melhor maneira possível do que muitos homens. Então, assim, nossa, eu fiquei indignado, gente. Nossa Senhora. E assim, a gente... Passei uns dias que eu liguei pro Noan e falei, Noan, não acredito que eu tô passando por uma situação como essa. Como que eu falo para a aluna? E aí foi tipo, ó, vamos conversar, vamos, e aí a gente sugeriu algumas coisas, graças a Deus resolveu a vida dela. Agora, se ela estivesse dependendo disso, eu fico... Não, e a gente pensa, por exemplo, a indústria da construção, ela vem mudando muito ao longo do tempo. Há muito tempo, pessoal, a gente já vem prezando muito mais pela qualidade da construção, né? Eu que estou nessa parte de engenharia diagnóstica, que é resolver problemas de construção mesmo, de avaliar responsabilidades e tudo mais. Hoje você vê muita mulher ocupando esses cargos que precisam realmente de um cuidado a mais, de um zelo a mais, mulher muito mais atenciosa, né? Muito mais cuidadosa. E isso historicamente, desde acidentes de trânsito, você vê um percentual de acidentes que envolvem mulheres muito menor do que dos homens. Então, assim, quando a gente fala de indústria da construção, que a gente vem cada vez mais trabalhando contra os acidentes de trabalho, né? Tem tentado prevenir cada vez mais isso aí, sempre coloca a mulher nessas partes de controle, de segurança, de qualidade. Tem muitas mulheres que ocupam os cargos para fazer a inspeção, para fazer a vistoria final, porque sempre vê aquele detalhezinho ali que passa batido, né, pelo engenheiro, e aí fala, não, pode colocar ali que ela vai encontrar algum probleminha que passou batido. Então, nessa parte de qualidade, de controle, e aí cada vez mais o pessoal tem observado a importância, né, Rafael, na gestão do canteiro, porque a gente já comentou disso, não sei se foi em outro podcast
eu acho que vai vir ainda, né? Sobre a organização do canteiro, do planejamento do canteiro, o que você otimiza ali na questão de produtividade, na questão de qualidade. Uma simples organização do canteiro que, às vezes, a mulher tem uma visão muito mais apurada ali. E aí o pessoal está vendo isso, está vendo realmente que não tem como você ficar dividindo, porque é mulher. Na verdade, porque é mulher, tem muito mais qualidade em muitas coisas, né? Então, assim, de um tempo para cá, vem mudando bastante, mas é claro que esse preconceito enraizado aí que tem para todo lado, isso aí ainda a gente vai ter que lutar um pouquinho mais contra isso. Mas bom que vem mudando isso, né? Que vem mudando essa visão da construção como um todo e vem se tornando cada vez mais indispensável a presença, porque não tem discussão, não tem o que discutir nisso aí. E essas vagas só para homens, cara, assim, eu acho que teria que ter meio que uma obrigatoriedade, sabe? Assim, vai fazer alojamento, você vai ter que fazer alojamento tanto para homem quanto para mulher. Não tem essa. Acho que tinha que colocar alguma coisa como regra que aí o pessoal passa a cumprir, que aí não fica dedicando vagas só para homens, para não ter um custo a mais com alojamento, para não ter um custo a mais com segurança, né? Porque enquanto tiver isso, falando, não, alojamento, mas se tiver mulher, tem que fazer alojamento para mulher. Não, tem que ter alojamento para os dois. Assim, você pode ver que na execução mesmo, na produção, tem muitas mulheres trabalhando na indústria da construção, né? Tem muita mulher trabalhando, já vi muita mulher trabalhando na parte de produção mesmo, por exemplo, levantando a alvenaria, produzindo argamassa ali. Muitas mulheres na parte de acabamento mesmo, na produção, de assentar revestimento cerâmico, já fazer a parte toda ali de acabamento. Então, assim, acho que dividir isso, falar, não, se tiver mulher, acho que isso aí que tem que acabar, né? Esse se tiver mulher que tem que acabar. Você tem que colocar logo, falar, na produção do canteiro, vai ter que ter um alojamento para homem e para mulher, porque se precisar ter mulher, tem que ter ali sem essa distinção de gênero aí, falar, não, eu não vou fazer porque vou cortar custos. Vou evitar problemas judiciais porque vai ter assédio na minha... Isso aí isso é muito muito sem lógica ficar pensando nisso. Se a gente for pegar hoje, igual principalmente isso que o Plínio falou aí desse preconceito, né, enraizado, queria, às vezes, um conselho de vocês, alguma coisa, às vezes pela vivência que vocês têm, experiência que vocês já têm em obra, o que vocês falariam aí para as meninas, né? Vocês podem, quem quiser começar aí, fica à vontade, para falar assim, não, eu vou... enfrentei uma situação no canteiro, enfrentei alguma coisa assim que foi desagradável. O que vocês falariam? Encara, não, finge que não aconteceu nada, ou dependendo da situação, né, reclama, ou é melhor ficar calada, é melhor seguir em frente, se impor, dar a volta por cima e mostrar serviço. O que vocês falariam assim de conselho de quem já às vezes não passou na pele, né, mas já ouviu, já tem uma certa experiência, com a sua vivência já superou alguma situação? O que vocês falariam, principalmente para quem está começando, né? Que é um público nosso, principalmente quem está começando, quem está estagiando, quem está começando a ir para o canteiro de obra, acabou de formar. O que vocês falariam? Passei por uma situação, o que eu faço? Eu vou me impor? Deparei com tal situação na obra. O que vocês falariam aí para essas meninas que estão começando agora? Bom, calar nunca, né? Assim, deixar que passe e deixa para lá, não. Eu sou muito contra bater boca, eu não faço isso. Eu acho desnecessário. Mas sempre tem um meio, né? Você chama a pessoa, chama o líder ali, né? Quem está no maior cargo, chama aquela pessoa e vai você e tenta uma conversa. Se você acha que não está resolvendo, procura por meios legais. Agora, brigar, bater boca ali na hora, no calor da emoção, não funciona. Você não vai conseguir respeito com isso, né? Todo mundo vai se alterar, então eu acho que é muito melhor você conversar, né? Falar, olha, não tá legal, não é assim que as coisas funcionam,
Eu acho que cabe respeito em todos os lugares. Se eu começar a discutir com a outra pessoa ali que fez uma piada sem graça, que, né, fez alguma coisa que não me agradou, eu vou estar sendo igual a ela. E não é assim que funciona. Então, senta, conversa, não resolveu, porque às vezes a pessoa que está ali, né, num cargo maior, que é a líder também, vai achar que aquilo ali não tem nada a ver, que é desnecessário, aí você vai para os meios legais. Então, procura a delegacia da mulher, denuncia. Ah, não, mas foi só uma piadinha. Gente, mas a gente tem que começar a resolver das menores coisas. Eu não vou esperar acontecer uma coisa grande para resolver, né? É igual na construção civil, você vai esperar o quê? Você vai esperar a edificação estar, né, quase caindo ali para você resolver um problema, ou você vai começar a resolver dos pequenos problemas? Então, na nossa vida, eu acredito que tudo tem que ser assim, resolvendo dos pequenos problemas. Começa com a conversa, não resolveu? Vamos procurar nossos direitos. Bom, deixa eu abrir vocês, porque por algum motivo aqui fechou. Aqui. Então, eu até comentei com vocês, né, em outro episódio, uma situação complicada que eu passei, né, numa obra. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser inteligente. Eu já passei uma situação de assédio, né, muito grave num canteiro de obras. Então, que eu estava indo numa direção e um rapaz, um auxiliar me seguiu e quando eu vi, ele já estava tirando a roupa, então foi bem assustador. Então, nessa situação, eu saí correndo. Então, assim, e eu era estagiária, né, gente? Então, nessa situação, né, procurei o gestor resolveu enfim, eu tomei uma decisão, né? Eu acho que eu sou muito pacífica também, eu brinco que eu sou hippie, porque eu acho que bater, brigar, né, não resolve. Eu decidi que aquele tipo de ambiente não era para mim, né? Que eu não tinha como que o Plínio chamou, a postura para lidar, né, a força para lidar com aquele tipo de situação. Então, eu defini que projeto era a minha área e que eu preferia trabalhar em casa, atrás de um computador, e era esse tipo de comodidade que eu queria. Mas eu também não sou a favor de ficar calada, né? Ai, calei sobre isso e vamos ficar aqui e deixa o mundo torar, né? Escondo e lá vai, né? Não, eu acho que a mulher tem que sempre lutar por aquilo que ela acredita. A gente tem que conquistar nosso espaço, sim. A gente tem que buscar nosso espaço, sim, com educação, com respeito, com a força, né, que a gente tem, tentar nos conscientizar, nossos filhos, conscientizar nossos sobrinhos, nós como professoras conscientizar nossos alunos, ensinar sempre eles a respeitar os colegas na sala. Por exemplo, eu falei dos meus colegas, né, que até o final do curso eles tratavam as meninas de igual a igual, mas todos os meus amigos, eu nunca ouvi nos 5 anos eles desrespeitarem uma colega de trabalho. Então, assim, já é uma geração que sabe tratar a mulher no mercado de trabalho. Então, assim, meus amigos nunca fizeram. A minha turma pode ser especial, né? Mas meus amigos nunca fizeram nenhum comentário machista. Eles não eram assim, tinha que ser menina. Não, eles sempre consideraram as mulheres bem capacitadas e tudo mais. Então, eu acredito que com educação, com respeito, a gente vai mudando aí as outras gerações. E que essa geração já é estragada, essa geração que já está aí, né, podre, a gente tem que ter sabedoria para lidar com ela. Eu acho que não calar nunca, não bater de frente, não ir para agressão, mas também procurar uma forma inteligente de lidar com ela, né? Para a gente conquistar nosso espaço e ter o nosso direito. Porque não é justo, né? A gente ficar escondendo. Justamente, né? Se a gente... pode falar, mano. Desculpa, Rafael. Não, pode ficar à Não, vontade.
que eu ia dizer que, assim, relatos, né, de alunas que eu tenho, que professora e engenheira na sala de aula motiva elas se sentem muito mais seguras. Quando eu comecei a dar aula na instituição, aqui em Goiatuba, as meninas, quando eu entrei, elas falaram assim, nossa, agora a gente até se enxerga trabalhando realmente na engenharia, na obra, fazendo projeto, seja o que for, porque até então a gente nós não nos enxergávamos assim, nós estávamos meio perdidas. E aí eu gosto sempre, né, acho que de reproduzir o que foi bom para mim. E aí sempre eu converso muito com elas, falo para elas, olha, vocês podem estar onde vocês quiserem, né? O que foi bom eu ouvir uma vez, eu tento passar isso para elas. Então, dá essa sensação que, ou melhor, né, não é nem a sensação, é mostrar mesmo que elas são sim capazes, que elas têm a capacidade de chegar numa obra, né, e tocar uma obra. Elas têm capacidade de fazer projeto, elas têm a capacidade de escolher o que elas quiserem. Ah, eu não quero isso, então não quero, não quero. Não, eu quero isso, então vamos atrás. Isso mesmo. Não, isso é muito legal, porque assim, é o que a gente está batendo na tecla, né? Você tendo qualidade, você às vezes não precisa subir a voz, ou se impor, ou fazer um barraco, alguma coisa, para querer chamar a atenção e se diferenciar. Você vai se diferenciar pela qualidade, pelo conhecimento que você tem, que vai sobressair. Então, independente de que fase da vida você vai estar, o importante é você se impor pelo que você é e estar onde você quer estar. Se você quer ser engenheiro de obra, quer estar lá no canteiro todo dia, você tem o direito de estar e de se impor, de se colocar lá como profissional que é e encarar todas as responsabilidades que podem vir em virtude disso. Da mesma forma que se você optar por estar no escritório de engenharia, como na área de projeto, ou em qualquer outra área, ou se você fizer o curso pensando em outras situações, que muita gente faz, né? Nem sempre você faz engenharia para ser engenheira, né? Às vezes busca o conhecimento, mas não necessariamente para atuar na área. Você tem escolha o que você quiser, você faz o que você achar melhor. Então, acho que o mais importante hoje é a gente colocar isso, né? Ter a liberdade de poder estar onde quiser, sem ter medo, sem ter receio, né? Sem ter aquela... A gente ainda, de vez em quando, infelizmente, a gente faz algumas ações que depois a gente pensa, nossa, não deveria ter feito isso, mas a gente tenta ao máximo, né? Acho que a gente ainda tem uma herança muito machista de família, de coisas que a gente está tentando mudar. Eu tento me policiar ao máximo para evitar qualquer tipo de situação, não por eu ter alguma coisa, mas, por exemplo, às vezes são coisas que vêm natural, mas isso não é natural. A gente não pode encarar isso com naturalidade. A gente tem que realmente se policiar, se colocar na situação e falar assim, ó, hoje somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, temos todos os mesmos deveres e vamos ser cobrados da mesma forma, independente se é homem, se é mulher, né? Então, acho que hoje o principal recado é deixar isso claro, né? Não se sinta menor por estar em menor número, por exemplo, numa sala de aula, por ser mulher, por ser mais delicada. Você pode estar onde você quiser. Basta você, com o seu conhecimento, saber se impor. É isso, né, Rafael? Muita gente fala, ah, a mulher quer ser homem. Ai, a mulher está querendo ser homem. Não, a mulher não quer ser homem. A mulher só quer ter o direito de fazer o que ela quiser. É simples, entendeu? Porque a gente não tem direito de fazer o que quiser, porque a sociedade nos reprime. Ai, a mulher não pode fazer isso. Por quê? Porque ela é mulher. A mulher não pode fazer aquilo. Por quê? Porque ela é mulher. Entendeu? Então, assim, a sociedade, ela nos fecha. Então, a mulher não quer ser homem. Eu não quero ser homem. Eu quero manter a minha natureza. Quero manter minha natureza feminina, minha natureza tranquila. Eu não... Jamais. Ai, você quer carregar peso? Toma uma Não, não quero pôr um saco de cimento nas costas e sair carregando, meu bem, não quero. Não quero fazer isso. Não que eu não seja capaz, mas eu não quero. A questão é que eu quero fazer o que eu quiser. Se eu acho que eu sou capaz de tocar uma obra, eu vou tocar uma obra. Se eu acho que eu sou capaz de construir um prédio, eu vou construir um prédio. Entendeu? É meu direito.
É só isso que eu quero. Falo por mim, né? É só isso. Não, e Mas você não dá conta. Por quê? É porque você é mulher. O fato de eu ter nascido mulher me deu uma característica genética de menos neurônios. Entendeu? Então, assim, é isso, assim, que eu acho, né? Que acontece na sociedade machista. não, e é muito bom a gente estar na posição de professor, né, da gente conseguir mudar um pouquinho uma geração, né? Porque às vezes a gente pega uma geração em informação e a gente conseguir levar isso para frente, a gente espera que daqui a alguns anos isso reflita de alguma forma na sociedade, que a gente tenha uma sociedade de uma maneira geral diferente, né? O principal hoje como formadores de profissionais, de pessoas, a gente não forma só um engenheiro. Muitas vezes as pessoas estão com a gente durante 5 anos. Então, elas veem as nossas ações, o que a gente faz no dia a dia, o nosso processo ético, o nosso processo de lidar com as coisas, as nossas ações, e aquilo ali é um espelho para muitas pessoas. Né? Igual a Amanda falou, as meninas olham para ela e falam assim, cara, eu sou capaz, só tanto que ela é foda. Eu quero ser a Amanda amanhã. E a gente está formando uma geração que amanhã vai ser várias Amandas, né? Que vão ser Plínios, que vão ser Vanessas, que vão ser outros profissionais que a gente tem no mercado e que amanhã vão ser outros professores e tudo mais. Então, acho que o nosso papel hoje é muito importante, a gente, né, ter esse cuidado na formação dos nossos profissionais, dos nossos alunos, das nossos cidadãos, né, de maneira geral. A gente fala tanto, né, vira e mexe a gente toca nas políticas da vida aí, né, dos preços de gasolina e tudo mais, todas as confusões que a gente vive, mas a gente está formando pessoas, né, votantes, cidadãos, pessoas que estão ali no dia a dia, que vão conviver e que vão formar uma comunidade, e que é uma comunidade que vai cuidar da gente, né? Amanhã a gente vai estar velhinho, a gente espera que as pessoas olhem com carinho para a gente e que vão ter filhos e por aí vai, né? É um ciclo. E a gente precisa estar fazendo parte desse ciclo, né? Eu falo assim que professor, nós professores, nós temos um papel muito grande, porque o ser humano em si, ele aprende as coisas, em sua maioria, por espelho. Então, nós somos referência para os nossos alunos. Então, o que eles têm mais próximo ali no geral do profissional somos nós. Então, nós somos um espelho para eles. Então, a nossa postura, a forma com que nós lidamos com eles, reflete muito o profissional que eles serão amanhã. Então, eu tento tomar muito cuidado com isso, sabe? Brinco muito, tento, às vezes, deixar tudo um pouco mais leve, mas, assim, sempre com respeito, porque é o que eu quero que eles sejam amanhã e eu sei que eu sou um espelho para eles. Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu tenho que assumir essa postura e saber que eu estou formando pessoas, né? Muitas vezes algumas pessoas elas mudam muito ali a personalidade, a forma com que elas são durante a graduação, porque elas começam a conviver com pessoas diferentes, começam a se espelhar, principalmente nós professores. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, o nosso fardo é muito grande, se a gente parar para pensar dessa forma. Se a gente for pensar, muitos alunos passam mais tempo com a gente que com os próprios pais, né? Porque muitos trabalham, então estão ali no mercado, eles vão para a faculdade, passam 4, 5 horas ali com a gente, depois voltam para casa e dormem. Então, eles não convivem com pais, com os irmãos, então o convívio é muito pequeno, às vezes é final de semana. Então, eles passam mais tempo com a gente que a própria família. Então, o papel do professor hoje, cada dia, é mais importante, né? Nessa formação. Mesmo que a nossa sociedade não valorize a profissão que a gente está, né, hoje como professor, a sociedade é muito ruim com a gente, mas o nosso papel é muito importante, né? Quem dera eu estar morando na Alemanha e ter o melhor salário do país. Eu mantive até o microfone um pouquinho desligado aqui, que o cara começou a cortar uma grama aqui no... do meu lado. Aí é cortar a grama, o outro batendo um prego ali, mas tá tudo certo. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Não? Rafael, vamos saber um pouquinho mais com o que elas vêm atuando. Fizeram uma apresentaçãozinha rapidinho lá atrás, né? Não, Mas momento merchan, né, Plínio? faz aquele merchan, né? Faz aquela propaganda. Com que você vê, com o que vocês têm trabalhado? Porque assim, só para citar alguns exemplos que eu tenho, uma das melhores dos melhores professores, na verdade professora, né, que eu tive, ela atua
na parte de durabilidade, na parte de investigações, na parte de patologias. A Amanda também, né, Amanda, tem um exemplo lá da Jucar, que é uma outra grande inspetora, uma referência nacional. Então, nós estamos cheios de mulheres aí que são referências nacionais, mundiais, hoje, dentro da engenharia civil. E é aquele detalhe que a gente conversou. Engenharia não é só obra, não é só aquele canteirinho ali, não é só, né, a produção de fato. Tem toda a parte de planejamento, tem toda a parte de controle, tem toda a parte de qualidade, toda a parte de projetos e depois toda a parte de inspeção e vistoria e tudo mais. Então, engenharia é muito mais amplo do que simplesmente aquele ponto ali de produção mesmo, de construção de fato. Então, com o que vocês têm trabalhado? Como é que vocês têm ganhado aí, né, seus rios de dinheiro? E conta aí um pouquinho, Então, porque Plínio, pode ser várias, pode ser o espelho aí para muita gente, né? Como a Amanda vem falando, já é uma possibilidade de trabalho ali para quem está começando, para quem está saindo da faculdade, para quem está entrando na faculdade. não, eu ia até colocar, né, que eu acho que é importante vocês colocarem, né, com o que vocês trabalham, o que vocês estão fazendo, porque igual a Amanda falou, né, como espelho de muita gente se inspira, nossa, eu quero ser a Vanessa, e o que a Vanessa faz? O que ela faz para ganhar dinheiro? O que a Amanda faz para ela ganhar dinheiro? Né? E já aproveita e faça um merchanzinho aí, né, não, eu trabalho com empresa, faço tal, segue lá no Instagram, segue no TikTok, vê meus vídeos lá, tal, eu não Gente, danço, eu falo do projeto. quero aprender a mexer no Instagram, vou pegar uma aula com vocês. Eu não dou conta, gente. Minha irmã que me ensina. Minha filha é capaz que brinca melhor no Instagram do que eu. Então, o que eu faço para sobreviver? Não, para ganhar isso de dinheiro. Ai, ai. Então, hoje a grande parte, né, do meu dia é consumido por projetos. Eu trabalho com projetos prediais, a grande parte dos meus projetos são prediais. Eu trabalho também com projetos residenciais e projetos modulares, que são projetos industriais, mas voltados para residências de alto padrão. Né? Eu atendo o Brasil inteiro, né? Boa parte dos meus clientes são do Rio Grande do Sul, porque eu tenho um grupo de arquitetos do Rio Grande do Sul que me mandam muito projetos modulares. Então, quais são os projetos que eu mais faço? Como eu sou especialista em aço e concreto, eu faço muito projeto de estruturas de aço, lá steel frame e CIP, né? CIP também é primo do lá steel frame, que é tudo para indústria. E trabalho com fundações para essas casas pequenas. Eu não faço fundação para prédio, nem para estrutura de grande porte, eu só faço fundação para estrutura de pequeno porte. E trabalho com projetos de incêndio, todos os complementares, incêndio hidráulico, eletro baixo padrão, também só para essas casinhas pequenas. Quando é médio e alto padrão, eu tenho um engenheiro eletricista que trabalha com a gente. A climatização também tem o engenheiro mecânico que trabalha com a gente. E é isso. Eu atendo todos os complementos. Na verdade, a gente atende todos os tipos de projetos, né? Mas eu, Vanessa, faço incêndio hidrossanitário e fundação estrutural. Basicamente, são esses 4. Mas aqui o escritório a gente atende todos. E onde te acha nas redes sociais aí, Vanessa? Você não gosta muito do Onde Instagram, me né? acha nas redes sociais? Gente, eu tenho um Instagram, a empresa tem um site, o escritório é Nous Engenharia, Nous, né? Nous. O meu Instagram pessoal, que é onde eu mais publico coisa, é Vanessa Mesquita Godoy, eu acho que é. Gente, eu não sei nem meu Instagram. Vanessa MGQ. É isso? Não, não é isso. Gente, eu falei para vocês que eu sou ruim desse negócio. Enge. Calma, gente. Enge Vanessa Godoy. Pronto.
Enge Vanessa Godoy, esse é meu Instagram. E aí eu posto de tudo no Instagram, da minha filha, dos meus gatos, do papagaio do periquito, até os projetos que eu estou fazendo no momento. Então, é isso. Amanda, com o que você anda trabalhando? Bom, a docência, né, que ocupa a maior parte do meu tempo, mas eu também trabalho com os projetos, mais projeto residencial mesmo, pequeno porte, até por questão de tempo, estrutural, os complementares de hidrossanitária e elétrica, baixa tensão também, projetos elétricos maiores também, tem uma engenheira eletricista que a gente trabalha juntas, e atualmente também estou entrando no mercado novo, né? Eu e meu tio, nós estamos trabalhando com galpões de estruturas de madeira. Então, desde mão de obra, projeto, tudo, a parte completa, nós fazemos. Então, nós estamos trabalhando agora com galpões grandes, sabe? Em sua maioria em Minas, porque para estocagem, né, de materiais que são agressivos, como, por exemplo, fertilizantes, em sua maioria, é muito melhor uma estrutura de madeira do que, por exemplo, o aço, né? O aço ele vai ser corroído ali, ele não vai aguentar muito tempo. Então, aí a galera está substituindo a maior parte por galpões de madeira. Então, aí agora estou entrando nessa nova parte aí, e para quem quiser saber um pouco mais, lá no Instagram, _Albernaz. Isso aí. Plínio, agradecer mais uma vez aí sua presença. Meninas, muito obrigado. Eu acho que foi um episódio muito especial, porque a gente falou aí sobre o Dia Internacional da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher na Engenharia, e como isso hoje é relevante, né, para a gente, para os nossos alunos, para as nossas alunas principalmente, e ter espelhos como vocês aí na sala de aula, no mercado de trabalho, né, que são um motivador, né, para elas buscarem e se entenderem como profissionais, como se posicionarem dentro do mercado e falar assim, eu vou ser o que eu quiser, vou seguir minha carreira, meu sonho é ser engenheiro, então eu vou ser engenheiro, independente do que as pessoas falam, do que minha avó fala, do que meu tio fala, independente de preconceito, eu posso ser o que eu quiser. Mas, Plínio, e onde que te acha aí nas redes sociais? TikTok? TikTok saiu ou não? TikTok vai virar TikTok, piada do podcast já, viu? tá. Rapaz, esse pior que saiu assim, saiu alguns já, mas o TikTok é Plínio.Pires, tá? TikTok informativo, tá? Nada de dancinha, viu, meninos? É, é um TikTok com cortes do podcast. Não adianta que eu não vou aparecer fazendo dancinhas lá. Mas acorda Pedrinho lá, Plínio. Acorda Pedrinho, vai de ladinho. Não, acorda Pedrinho não, tem que ser uma corda Plininho aí, porque ele tá tenso, viu? Porque o final de semestre tá pesado. Mas é isso, no TikTok vou passar um pouquinho mais, focar um pouquinho mais lá. Mas no Instagram é Plínio_Pires, tá? E já tem alguns cortes, tem algumas informações nossas do podcast e também voltadas para engenharia diagnóstica, que é o que eu estou atuando fora da docência também. Mas é isso aí. Pessoal, para quem não me segue ainda, né, eu sou Rafael Espíndola.eng, tanto no TikTok quanto no Instagram, e a gente está aqui no E Agora Engenheiro, tanto no podcast quanto no YouTube. E mais uma vez queria agradecer muito a presença das meninas, espero que vocês aceitem outros convites que estão por vir, e a gente mudou um pouquinho a programação aí para poder fazer essa pequena homenagem, né, do nosso perfil aí, nesse dia tão especial, que eu acho que deveria deixar de ter um dia especial, ou que esse dia seja uma comemoração, mas que a gente valorize todos os dias, né? Essa presença feminina no nosso dia a dia, no nosso canteiro de obra, na sala de aula, em todos os locais, né? Acho que fim ao preconceito, a essa segregação de gênero e tudo mais que a gente vem encarando aí, que a gente forme pessoas melhores, cidadãos melhores, para que isso não seja mais um empecilho daqui para frente. Mas muito obrigado a todos, né? Agradeço a disponibilidade e até a próxima. Plínio, valeu mais uma vez. Abraço, meninas. E esperar a confraternização de final de ano, né? De final de ano, de final de semestre, que a gente tá merecendo já.
Eu Tchau, concordo. pessoal. Estamos precisando de uma confraternização. Isso aí. Estamos mesmo. Então tá, tchau, pessoal. Um grande Tchau, abraço. até a mais. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até mais.